Olá, muito boa tarde. Está anunciado o debate político sobre a legalização da eutanásia, que deve ter em conta posições de vários setores da sociedade, nomeadamente do contexto médico ou religioso. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa lembrou, no início da Assembleia Plenária, que hoje termina e que será o ponto de partida para a análise a acontecimentos da semana com Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Primeiro, notícias que marcam estes dias, a começar por aquelas que acontecem no Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Portugal viveu dias de festa em agradecimento pela canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires. O novo santo foi recordado no Vaticano pelo Papa Francisco. A Braga, in Portogallo, si celebra la messa di ringraziamento per la canonizzazione equivalente di San Bartolomeo Fernandez dei Martiri. Il nuovo santo fu un grande evangelizzatore e pastore della sua gente. É um país que o Papa tem no coração, o Sudão do Sul. A 11 de abril, na conclusão do retiro espiritual que reuniu responsáveis políticos do país no Vaticano, o Papa Francisco ajoelhou-se diante deles. A mais jovem nação africana tarda, contudo, em encontrar a paz. Este domingo, Francisco pediu que a comunidade internacional ajude neste caminho de diálogo e reconciliação e revelou a sua intenção de visitar o Sudão do Sul em 2020. I responsabili a proseguire senza stancarsi l'impegno in favore di un dialogo inclusivo nella ricerca di consenso per il bene della nazione. Esprimo inoltre l'auspicio che la comunità internazionale non trascuri di accompagnare il Sud Sudan nel cammino di riconciliazione nazionale. Vi invito tutti a pregare insieme per questo paese per il quale nutro un affetto particolare. É sempre um dia especial quando o Papa visita a Catedral de Roma. A Basílica de São João de Latrão, construída pelo Imperador Constantino, é a mais antiga das 4 basílicas papais de Roma. A sua consagração, em 320, é celebrada anualmente no calendário litúrgico, a 9 de novembro. Uma data marcada este ano pelo Papa Francisco com uma mensagem em favor dos mais pobres. Che il Signore possa gioire nel vederci in movimento, pronti ad ascoltare con il cuore i suoi poveri che gridano a Lui. Che la Madre Chiesa di Roma possa sperimentare la consolazione di vedere ancora una volta l'obbedienza e il coraggio dei suoi figli, pieni di entusiasmo per questa nuova stagione di evangelizzazione. Incontrare gli altri, entrare in dialogo con loro, ascoltarli con umiltà, gratuità e povertà di cuore. Foi há 30 anos que caiu o Muro de Berlim, que entre 1961 e 1989 dividiu a cidade alemã, como símbolo da divisão ideológica da Europa e do mundo inteiro. Le temps est venu pour les Européens de l'Ouest d'aider leurs frères à reprendre pleinement la place qui leur revient dans l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Oui, le moment est propice pour ramasser les pierres des murs abattus et construire ensemble la maison commune. Zum anderen begehen wir den Jahrestag des Falls der Berliner Mauer, jener Todesgrenze, die viele Jahre unser deutsches Vaterland geteilt und Menschen, Familien, Nachbarn und Freunde Dove c'è un muro c'è chiusura di cuore. Servono ponti
non muri. A audiência pública semanal recordou as figuras de Áquila e Priscila que acolheram São Paulo em Corinto. Os Atos dos Apóstolos relatam que ambos se encontravam na cidade grega porque um édito de Cláudio ordenara que todos os judeus se afastassem de Roma. Uma passagem bíblica que inspirou a reflexão do Papa, evocando a brutalidade contra os judeus no século XX. Eravamo convinti che questo era finito, ma oggi incomincia a rinascere qua, là, l'abitudine di perseguitare gli ebrei. Fratelli e sorelle, questo non è né umano né cristiano. Gli ebrei sono fratelli nostri e non vanno perseguitati. Capito? Pensate che il cristianesimo dall'inizio è stato predicato dai laici pure. Voi laici siete responsabili per il vostro battesimo di portare avanti la fede. Era l'impegno di tante famiglie, di questi sposi, di queste comunità cristiane, di fedeli laici che hanno offerto l'humus alla crescita della fede. A Igreja Católica celebra este domingo o terceiro Dia Mundial dos Pobres, por iniciativa do Papa Francisco. Na Praça de São Pedro, o Vaticano oferece aos mais desfavorecidos a oportunidade de consultas e exames médicos de forma gratuita para assinalar esta celebração. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Há empresas a apostar na consciência social e no cuidado dos mais frágeis. O espaço é a sede de uma das empresas de maior dimensão na área da rede viária em Portugal. Mas por aqui as preocupações não se esgotam em oportunidades de negócio, crescimento ou resultados económicos. A par dos gabinetes de trabalho, este é um espaço solidário equipado para a partilha de alimentos e para retirar as pessoas da pobreza. É uma resposta à comunidade e mais do que aquilo que nós achamos às vezes que podemos contribuir, é muito importante estar atento e ouvir os apelos que a própria sociedade nos faz, e aqui ainda por cima é a sede da Brisa. Portanto, isto foi algo que nos apareceu da própria comunidade e depois, como dizia, faz muito bem à própria empresa. Nós temos voluntários da Brisa que trabalham aqui. Nós temos um programa de voluntários muito extenso, não é só aqui, mas colaboramos pelo país inteiro, em várias instituições, e, portanto, já tínhamos essa vocação, esse programa instituído. Ter a oportunidade de o fazer na nossa sede é algo que faz muito bem à empresa. A ReFood procurava um espaço para alargar a sua rede de apoio e estas instalações foram cedidas pela administração da empresa, que disponibilizou o espaço. Estão sempre prontos para nos ajudar, seja naquilo que for, qualquer dificuldade que tenha, qualquer coisa que aconteça, estão sempre prontos. Portanto, isto foi uma mais-valia que fez com que nós possamos alargar a ReFood neste local, nesta freguesia, porque, não sei se sabem, mas há núcleos da ReFood que estão em instalações mínimas e que não têm as condições que nós temos, portanto não podem apoiar o número de famílias que neste momento nós apoiamos e que queremos crescer e, portanto, foi uma mais-valia. Todos os dias os voluntários passam por aqui para recolherem e preparar as refeições e os alimentos que chegam de uma rede de 38 pontos de recolha. Sinto que estou a ser útil para os outros e que estou a ajudar muita gente que precisa neste momento. Há muito mais gente a precisar do que nós imaginamos. É preciso sair um bocadinho da zona de conforto para se ter a noção de que a realidade é outra. E passando até a priorizar as nossas necessidades e aquilo que pensamos que é escasso na nossa vida e é mais do que suficiente. Foi uma valia muito grande que eu não estava a conseguir arranjar e eles aqui têm-me ajudado em tudo o que podem e o que não podem, né? É um gesto diário feito por voluntários no espaço de uma empresa que abre as suas portas à comunidade e aos seus membros mais frágeis. Quando saímos daqui, seja a hora que for, saímos com o coração cheio, porque
saber que podemos ajudar e que esse dia contribuiu para que aquelas famílias tivessem uma refeição completa, tivessem um miminho, porque às vezes recebemos miminhos para as crianças, uns chocolates, uns brinquedos, e nós sabemos que isso vai fazer os miúdos muito felizes, e saber que chegam a casa e têm a sua refeição completa, enche-nos de orgulho a nós e o coração. Um gesto de proximidade ao outro que não se fica pelos alimentos, mas que se concretiza num trabalho de resgate social apostado em quebrar o ciclo da pobreza. Em agência.eclesia.pt acompanhe estes e outros acontecimentos que atualizamos permanentemente. E na análise a acontecimentos desta semana, falamos agora com Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Cumprimento. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estares connosco, Graça. E vamos a esse discurso de abertura do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, onde dedicou uma grande parte da sua intervenção ao debate em curso sobre a eutanásia, referindo que os legisladores devem ter em conta em iniciativas que podem estar aí a acontecer, pareceres de vários setores da sociedade e de várias ordens profissionais, nomeadamente dos médicos. Os médicos, eu acho que também há pelo menos 5 ex-bastonários que se pronunciam contra a nova lei que despenaliza a eutanásia, e há também, do ponto de vista ainda das organizações, a ordem dos enfermeiros e aquilo que são uma espécie de pacto entre as várias confissões religiosas que se mostraram todas, ou pelo menos as 5 principais, contra a aprovação desta lei. Portanto, não só estão representados os sentimentos católicos, como dos budistas, dos muçulmanos, dos judeus, mostrando que na gênese de praticamente todas as religiões está este respeito pela vida do princípio ao fim. Mas, independentemente, digamos, do apelo do Sr. Cardeal, que eu acho que é também um apelo aos cristãos, não só para que façam ouvir a sua voz na sociedade, nos sítios onde estão, no fundo alertando para os riscos da aprovação desta lei, que neste momento já temos experiência feita em vários países, que nos permite dizer, por exemplo, que a chamada rampa deslizante, ou seja, um uso abusivo das leis aprovadas em cada país, que vai dando pequenos passos, no fundo, primeiro pela prática abusiva, depois pela consagração em lei dessa prática, sempre de uma forma mais ou menos sistemática, ao longo de 17 anos na Holanda, por exemplo, foi o primeiro país europeu que em 2002 legislou sobre a eutanásia, legalizou a eutanásia. Já nessa altura havia na sociedade holandesa uma coisa um bocadinho preocupante, porque os médicos holandeses, por exemplo, na altura, muitos disseram que isso não ia mudar nada na prática. E a pessoa pensa, mas como não? Porque de facto estão então a praticar sistematicamente um crime que nem sequer está despenalizado em lei. Mas depois, todos os riscos para os quais alertaram as pessoas durante o debate, que foi muito longo na Holanda, ao contrário daqui em Portugal, que em 3 tempos se arruma uma coisa bastante complicada. Será resolvido no Parlamento? E que será resolvido no Parlamento seguramente, mas só para voltar à Holanda, depois disso já se foram incluindo emendas progressivas, ou seja, primeiro era vedado às crianças, agora é permitido às crianças. Primeiro era excluído de todo tipo de doenças, agora nos registros de controle da aplicação da lei, verifica-se que uma grande parte são pessoas dementes, portanto, e assim sucessivamente, até o último caso, que foi um caso já debatido, aliás, muito noticiado no Guardian, por altura do verão, em que uma senhora que tinha declarado 4 anos antes, quando foi diagnosticada com Alzheimer, a sua vontade, no momento em que tivesse de ser internada num lar, ser eutanasiada, pois no momento em que a família decide que se cumpre então a vontade da senhora, ela primeiro digamos que anestesiada com o primeiro café e depois acorda ao segundo e, portanto, manifesta-se contra. E isso foi depois julgado, o médico foi depois absolvido, mas de qualquer maneira há uma resistência que não permite saber se a pessoa, ao fim de 4 anos,
de facto, já demente, quer ou não, naquele momento, de facto, ser eutanasiada. Pressupôs a família que queria, porque ia pô-la num lar, mas não é garantido que na altura quisesse, não é? E o que é que podemos esperar graças das várias iniciativas legislativas que estão anunciadas? Bom, neste momento já está entregue a do Bloco de Esquerda e também a do PAN. O Bloco de Esquerda, no fundo, sana assim aquilo que era uma das grandes acusações que se colocavam na legislatura anterior, porque tinha retirado do seu programa a questão da eutanásia e agora não só a colocou no programa, como avisou que seria uma prioridade e como, de facto, cumpriu aquilo que estava previsto. Imediatamente, no primeiro dia, entregou a sua iniciativa legislativa. Em relação ao PAN, soma-se, digamos, às iniciativas que já estavam em curso e que na legislatura anterior foram do PS, através de Maria Antónia Almeida Santos, não foi de partido, foi de uma deputada do partido e dos Verdes. Com votos cruzados, todas as propostas foram rejeitadas na legislatura anterior. Elas diferem pouco, por exemplo, o PAN tem mais uns requisitos para que entrem 2 médicos, um psiquiatra, seja, enfim, mais acautelados alguns fatores, mas a verdade é que aquilo que se espera é que com a conjugação da atual Assembleia, qualquer dos projetos possa passar. Possa ser aprovado. Por isso, olha, antes de acabarmos, eu acho só que para os cristãos que têm dúvidas e que querem argumentar durante o tempo que é possível argumentar, há aquela nota da Conferência Episcopal que é eutanásia, o que está em jogo, e vale a pena ler para pelo menos debater com os amigos lá em casa. Sim, que não é muito, o tema é um tema explicativo. quente. Mas interessaria ainda perguntar, destas várias iniciativas legislativas, que representam algum confronto com, nomeadamente, aquelas posições de setores profissionais como dos médicos, com a sociedade civil que se manifesta a favor da vida? Não, eu acho que o confronto é total, não é? Portanto, são 2 linhas. Nós vimos agora que, quer dizer, a posição... Isso quer dizer que os políticos, nomeadamente os deputados, não estão a representar nesta matéria os vamos lá ver. Quem votou no LIVRE sente-se representado, não é? Porque é absolutamente a favor da eutanásia. Quem votou na Iniciativa Liberal sente-se representado, votou a favor da eutanásia. No PAN é a mesma coisa, não estava escondido nos programas, no Bloco de Esquerda. No PS é uma situação muito dúbia, porque Costa nunca se pronunciou, o partido não tem uma posição, mas depois há uma maioria parlamentar que normalmente se manifesta a favor. No PSD temos agora uma situação em que o líder é a favor, mas dá liberdade de voto, portanto também não consta do programa enquanto tal. No CDS é contra, o Chega também é contra. Portanto, digamos que o que há é um sentimento de grande divisão na sociedade em que muita gente não sabe sequer o que é a eutanásia. E esta carta da Conferência Episcopal explica a quem não sabe exatamente qual é o limite entre um excesso de tratamentos e digamos, o grande direito que têm todos a recusar esse excesso, àquilo que é um sinal dado à sociedade, que é: tu podes morrer quando quiseres. Porque este direito, tu podes, corresponde normalmente a um dever, e isso é interiorizado por quem está debilitado, não é produtivo, sente no fundo um peso para os outros, corresponde a um tu deves. Então, se podes, tu deves, e deves libertar a tua família, deves deixar maior herança, deves fazer muita coisa, não é? Não pesar tanto nos nossos impostos, e isso é que é o sinal errado, que é: a vida é útil enquanto dura a utilidade, vale a pena, depois deixa de ser. Uma afirmação também repetida, de facto, pelo Presidente da Conferência Episcopal no discurso de abertura. Queríamos falar ainda sobre um outro aspecto, mesmo de forma mais rápida, sobre esta investigação da Renascença a respeito do jogo ilegal. Exatamente, olha, eu acho que é muito importante e vale a pena ir ao site da Renascença para ver um trabalho de investigação da Inês Rocha,
que desmascaram um fenómeno que está a acontecer no YouTube, em que muitos youtubers, sobretudo os mais jovens, com grande influência na juventude, basta dizer que um deles tem 5 milhões de subscritores, o que significa que não são os jovens portugueses só a consumir, não é? Porque não temos 5 milhões de jovens, é pena, mas muitos portugueses estão lá, a mensagem é em português e, direta ou indiretamente, o que é que eles fazem? Eles colocam vídeos em que assumem o seu desejo de jogar determinados jogos, esses jogos são ilegais em Portugal, o incitamento a esse jogo é também ilegal, é punível, aliás, com 5 anos de prisão, com vários agravantes. Há, por exemplo, uma youtuber que tem 17 anos e faz um site para 18 e com isso considera-se livre de qualquer problema. Mostra-se que o regulador é muito incapaz de apanhar estes fenómenos, porque o regulador não conseguiu aquilo que a Inês Rocha conseguiu em 2 dias, desde que começou a contactar o YouTube e o Google, já fecharam muitos destes sites, portanto, neste momento, essas páginas deixaram de poder ser consultadas, visualizadas, porque foram retirados, bloqueados esses sites de jogo. Agora, isto é um problema que, conforme se vê na reportagem, antecipa o risco de viciação no jogo. E a viciação no jogo, muitas pessoas não estão a par disso, é tão aditiva como em drogas. E, em alguns casos, é muito mais precoce e muito mais difícil de retirar, porque a pessoa não sente que está a prejudicar a sua própria saúde, embora esteja adito em termos mentais de uma forma compulsiva. Acompanhar é a estratégia entre os utilizadores? É a única estratégia, porque não vale a pena proibir, dizem também os psicólogos consultados e todas as pessoas que estão neste campo das adições, não adianta nada proibir as crianças lá em casa de irem a estes sites, para já porque eles encontrarão maneiras de desobedecer e por outro porque não é mesmo eficaz. Então qual é a maneira? É primeiro os próprios pais terem consciência de que isto existe, não é? Não vale a pena dizer, eu estou aqui a ver uma série na Netflix e os meus filhos estão aqui muito quietinhos ao meu lado no telemóvel a fazer aquilo que entendem, não é? Bom, pelo menos alertar para este risco, ou seja, chamar a atenção para este trabalho da Renascença, por exemplo, mostrar-lhes o que é que se passa. Há um destes jogos que é aqui citado é mais viciante do que as slot machines, porque permite uma velocidade louca, num minuto podes jogar não sei quantas vezes. Não é? Portanto... Graças ao nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço esse alerta e fica também para quem nos está a seguir. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Mais logo, na Antena 1, acompanhe a nossa edição rádio, que esta semana antecipa o Dia Mundial dos Pobres, que se assinala no domingo. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.